Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje o noticiário está quente, contando em detalhes o que aconteceu ontem. Finalmente um passo para valer adiante nesta CPMI que tenta desvendar o mistério de um dos maiores roubos da história do Brasil. O maior foi a Lava Jato. Esse é um dos maiores, que é fazer as pessoas mais humildes, mais necessitadas, velhinhas, né, pensionistas do INS que foram assaltados por esse bando de facínoras, né, ladrões, bandidos, canalhas. Rouba, pô, mas vai roubar de quem? Dos mais pobres. Quer dizer, eles fogem até da moral dos bandidos. Tem limite, bandido tem limite, bandido que se preza tem limite, a gente conhece bem aqui no Brasil. Mas esse pessoal não tinha limites, né? Resolveu roubar do pessoal mais pobre e mais necessitado do Brasil. Tá aqui, ó. Vamos ver. Ex-presidente do INSS é preso. Esquema usava pizzaria, diz PF. Lá não terminava em pizza, lá começava em pizza. O dinheiro terminava no bolso dessa gente. Olha, foram cumpridos 63 mandados de busca e apreensão e algumas prisões, né? Aí foi preso esse ex-presidente e um ex-ministro, o último ministro do governo Bolsonaro também foi preso. Eu não entendi por que o nome dele apareceu como Mohamed alguma coisa e José Carlos de Oliveira. Mas é o seguinte, ele mudou de nome, ele se converteu ao islamismo e mudou de nome. Agora ele chama Mohamed alguma coisa e antes era José Carlos de Oliveira. Não adiantou mudar de nome, tá em cana, aí vem um porém. Por enquanto é a polícia dizendo, mas tem um endosso do ministro do STF que permitiu, que promoveu, na realidade, autorizou as prisões e acreditou que o esquema está sendo desmontado pela Polícia Federal. Olha, é um trabalho de formiguinha. Segue uma conta, segue o dinheiro, é aquela máxima, segue o dinheiro aqui, o dinheiro passou daqui para cá, foi enviado para lá. Esse pessoal pensa que é esperto, tem gente mais esperta, e a Polícia Federal acaba de prestar um excelente trabalho para o país. Agora, precisa ver se não há nenhum erro, se essas pessoas não estão sendo acusadas por razões de falhas nas investigações, se não tem alguém dedando que quer desviar o sentido da busca por essa bandidagem da Polícia Federal. Tem um monte de coisas ainda para ver que a Justiça tem que apurar. Os advogados estão dizendo que essas pessoas não têm nada a ver. O que advogado vai dizer? Sempre vai dizer isso, né? Tá aqui, olha. Tem uma outra coisa incriminadora. Polícia achou planilhas de entidade com valores para políticos.
Aí o presidente Stafuto, ex-presidente não, é Stefanuto, o ex-presidente Stefanuto do INSS era chamado de italiano. Cada um tinha bem criativo esse apelido. Aí eles iam, cada um tinha um apelido, né? Tem deputado envolvido, os nomes já aparecem aí, alguns nomes são, por enquanto, deputados de grande expressão nacional. Aqueles que se candidataram, boa parte deles se candidatou ou para se esconder da polícia, ou para faturar. Então, e aqui formam num time chamado, não é todo o baixo clero, chamado baixo clero, tem gente muito correta, tudo no baixo clero, mas eles ficam lá obedecendo às ordens e tal, e com os cotovelos colocados no balcão de negócios que às vezes aparenta ser a Câmara dos Deputados. Balcão de negócios. Aparenta ser muitas vezes. Tem gente correta, pode acreditar, tem gente correta, honesta, decente, mas não sei se é uma maioria, mas existe gente bem intencionada, que estuda os assuntos, gente que ama o Brasil e que respeita o ser humano e especialmente a população brasileira. Tem esse pessoal, graças a Deus. Bom, aqui tem uma foto, ó. Não sei se tem motivo para dar risada, mas negociação sobre tarifas tem sorrisos e promessas de acerto rápido. É o encontro do chanceler brasileiro Mauro Vieira com o secretário de Estado americano, que equivale a Marco Rubio, que equivale a ministro de Relações Exteriores. Então, eles se encontraram ontem no Departamento de Estado, tinham se encontrado antes no Canadá, discutiram essa questão do tarifaço. Oficialmente não aconteceu nada, não se sabe o que aconteceu, e o Mauro Vieira saiu dizendo que espera soluções rápidas para algumas áreas, e a gente especula, porque o secretário do Tesouro americano já adiantou, que no café e frutas o Trump pretende mudar a sua política, reduzir o tarifaço, porque ele está batendo na economia e na popularidade dele nos Estados Unidos. Subiram os preços, né, a inflação sente e o consumidor americano também se sente atingido por uma coisa que procurou atingir outros países. Então, pelo jeito, vão acertar. Aí ontem tinha uma espécie de bolsa de apostas, os agricultores, os plantadores de café, os produtores de frutas estão achando que isso vai ficar em 10%. Acham, não tem certeza, é uma especulação, em 10%. Vamos esperar, diz que pode sair na semana que vem. Aí está aqui, quer ver? O chanceler brasileiro Mauro Vieira afirmou que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, prometeu uma resposta à proposta do Brasil para reverter o tarifaço entre hoje e a semana que vem. Eles se encontraram ontem em Washington. Enquanto isso, aquele navio americano de guerra, atômico, não é atômico porque tem armas atômicas, é que é movido a energia atômica, o maior barco do mundo e tal. Porta-aviões, um porta-aviões, lembro o Luiz. Ele está lá com X mil soldados, cabe 90 aviões e tal.
ele está lá olhando para as costas da Venezuela. Tem uma história que eu conheço, que é de um amigo meu super ilustrado, que quando eu era editor da Folha, ele me explicou, não sabe tudo, né? Editor sabe muito, mas não sabe tudo. Ele me explicou uma coisa, esse amigo a quem eu devo essa explicação, que é a seguinte: isso até aquela época, agora eu não sei como ficou, mas claro que tem a ver. Olha, quando a Thatcher despachou a armada para a Argentina, que tinha tomado as Ilhas Falkland ou Marianas, a ditadura argentina, negociaram, né? E aí ela soltou a armada. Ele me disse, olha, na história moderna do mundo, nunca uma armada deixou os portos para ir com uma tarefa, com uma missão determinada, sem que essa missão fosse cumprida ou sem que houvesse um recuo do país ou do grupo de países objetivo desse ataque armado. Por quê? Porque a movimentação de belonaves, né, custa caríssimo. Você movimentar um navio como esse, Ford, né, em homenagem ao ex-presidente Ford, então custa muito, muito caro. Então, se você não atinge os objetivos e se você não recua, se o adversário não recua, vão às vias de fato, porque se gastou muito e esse gasto tem que ser justificado por um ganho em ação ou um recuo do adversário. Então, eu não sei até que ponto essa teoria hoje vale, mas deve valer. Você já imaginou quanto custa movimentar um porta-aviões, esse com outros, tem vários navios auxiliares, aviões, soldados, aviadores, drones, enfim, é um custo caríssimo para o contribuinte americano que olha essas coisas. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Os militares brasileiros, aí eu vou dar a visão dos militares brasileiros, se preocupam com essa presença americana. Por quê? O pretexto e é um pretexto real, porque ele existe, não é só pretexto inventado, né? É combater o narcotráfico na Venezuela. Mas a razão verdadeira seria tirar o Maduro, derrubar o Maduro, que contraria os interesses americanos, ou os americanos supõem isso. Se os americanos fincam o pé numa região fronteiriça do Brasil, ou se estoura uma guerra nessa região fronteiriça do Brasil, que é exatamente a Amazônia pode ser alvo, por exemplo, de uma ação desse tipo, porque o narcotráfico lá está. Narcotráfico, retirada de madeira, retirada de ouro clandestinamente. Quer dizer, tem tudo de mal dentro da Amazônia, além do verde, que é maravilhoso. Então, é um pretexto também, já que estamos aqui, né, já que estamos na Venezuela, por que não entrarmos na Amazônia para resolver esses problemas lá? Então, os militares brasileiros não gostam, não é que temem, não gostam, cheira mal essa presença americana na América Latina. Bom, pronto, está aqui, e vamos lá para outras coisas. Que mais que tem? Bom, tem a nomeação do Messias.
Você viu que o Gonê foi aprovado. Foi aprovado para continuar como promotor-geral da União. O que você disse? Procurador. É promotor-geral, promotor-geral. Aí ele foi aprovado, raspando na trave, hein? Quer dizer, o número de votos dele em relação à primeira aprovação na Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça do Senado, caiu. Isso foi um sinal para o Lula, para ele perceber que não vai ser tão fácil aprovar o Messias. Ele pode levar um contravapor, pode sair ao contrário. Por quê? O Senado quer o Pacheco. O Pacheco foi presidente do Senado, tem a simpatia dos seus pares e mais, tem a chefia da sua campanha para magistrado do Supremo Tribunal Federal. A chefia é do Alcolumbre, que é hoje o presidente do Senado Federal e tem uma força imensa e tem uma habilidade muito grande. Então, a gente acha que o preço, né, o que os senadores exigem para aprovar o Messias é muito, muito grande. Então, estão segurando, né, não vão propor oficialmente o nome do Messias, colocar ali na roda de uma inquirição no Senado, sem que tudo esteja garantido. Então, você tem duas coisas que podem acontecer. Ou Lula recuar, por enquanto não há sinal da indicação do Messias, ou então o Messias ser colocado na roda e ser gongado, ser vetado pelos senhores senadores. É esse o quadro. Daí o cuidado que o presidente Lula está tomando. Olha, teve uma outra coisa chatíssima, bem chata para o Brasil, que acho que os jornais não estão dando a devida importância. O Jornal Nacional ontem deu em destaque que a ONU, através do responsável pela área lá de reflorestamento, a área ambiental, deu uma belíssima bronca, um puxão de orelhas no governo pela desorganização, pela bagunça que está acontecendo lá na COP30. Eu vou dizer coisas que eu estou lembrando. Por exemplo, a invasão. A invasão da COP30, os caras invadiram aquilo tranquilamente. Não pode haver manifestação segundo os protocolos alinhados pela ONU nesse tipo de simpósio. Não pode haver. A segurança tinha que reagir, não reagiu. E a informação que se tem é que não reagiu por ordem da Casa Civil. Você imagina o governo brasileiro promovendo uma situação para não criar problema com os manifestantes, de ferir os protocolos da própria organização da COP30. Bom, aí as portas dos banheiros não funcionam, falta água nos banheiros, faltava, porque diz o governo brasileiro que já consertou tudo. Tinha vários aparelhos de ar-condicionado quebrados. Eu falo vários, eu não sei quantos são, mas é mais de um. E vários não foram instalados. Além disso, tem goteira para todo lado. Você viu ontem, a reportagem mostrou o chão molhado, né? Tem uma invasão de águas. Quer dizer, esse improviso levou a esse vexame de o governo levar um puxão de orelhas. Já arrumamos. Tem ainda
essa história estranhíssima, se você pegar os jornais do exterior, você vai ver, de o Lula defender os combustíveis não fósseis e estar mandando explorar combustíveis fósseis na chamada Foz do Amazonas. Quer dizer, é o duplo pensar. De um lado ele fala uma coisa, do outro lado ele faz outra. E também o Lula ter se hospedado num bruta navio de cruzeiro que gasta milhões de litros de combustível fóssil para se movimentar e para movimentar o seu gerador de eletricidade, para fazer funcionar a hospedagem que ele proporciona. Quer dizer, está, né, contaminando o meio ambiente no local onde se discute a defesa do meio ambiente. Eu estou colocando algumas coisas que eu lembro, mas foi um puxão de orelhas muito, muito chatos. Que vale dizer, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha internacional. Não dava para fazer a COP30 numa cidade que é uma cidade lindíssima, com hábitos culturais espetaculares, quente para burro, isso supera, mas ela não tinha a capacidade, o volume de tamanho e infraestrutura que exigido por um simpósio desse tamanho. Todo mundo sabia, menos o governo, que queria fazer na boca da Amazônia, compromissos políticos, etc. Vai dar tudo certo. E ainda vão aparecer contas que a gente não conhece. Pode anotar, vão aparecer contas como apareceu no Campeonato do Mundo, lembra? Como apareceu na Olimpíada. Mas aí é grave, viu? Aí é grave. E depois, Estados Unidos não foi. Nos outros COP apareceram até centenas de chefes de Estado, aí apareceram 18. Desprestigiado, uma coisa que acabou ficando pequenininha, perto do... E não se resolve nada. Tem espetáculo de índio dançando aqui, índio dançando lá. É um rolo, não é uma coisa organizada, direitinho, como se esperava. Olha a manchete da Folha aqui, ex-presidente do INSS é preso em ação sobre descontos irregulares, descontos bandidos. Polícia do Rio é responsável por uma em 7 mortes intencionais. O número de mortos pela Polícia do Rio de Janeiro em 3 décadas representa 15% de todas as mortes violentas intencionais no estado. São 25.383 de 180.338. Os dados compreendem período de janeiro de 1998, a setembro deste ano, e não incluem os 117 mortos na operação contra o Comando Vermelho. A polícia... Nossas polícias não são preparadas. Tem nichos de grande qualidade, de boa vontade. As polícias muitas vezes atiram antes de perguntar quem é, ou saber o que a pessoa está fazendo. A gente sabe o que acontece. Esse é um dos problemas da segurança pública. A segurança pública não está resolvida. O problema não está resolvida. Não está resolvida. Estão discutindo o derrite. Tem um embate entre a direita e a esquerda. E você e eu pagamos que a gente continua temendo sair na rua e não voltar para casa, né? Você, seus filhos. E esse pessoal...
Olha, até pode ser apressado. Agora, o Derrite já mudou 4 vezes, 4 relatórios, pô. Será que o Derrite não tem convicções acentuadas, precisa ceder aqui e ali? Será que o texto não foi feito com uma convicção técnica? Para ele dizer, não, isso é tecnicamente assim. Não, vai cedendo, é uma coisa assim, bem, vamos aqui, vai sair um Frankenstein desse jeito. Vai sair e deixaram a votação para a semana que vem. Tá? Deixa eu ver o que. Desinformação é o Tendências e Debates, a página da Folha de Opinião. Não da Folha, né? Desinformação e negacionismo estão no centro da crise climática. Um artigo do Frederico Assis. Do precatório ao calote, o ataque silencioso à credibilidade do país, Renata Nilsson. O editorial da Folha é combate a facções pode superar conflito político. Isso, quer dizer, eu estou rindo porque não tem de acontecer mais, tá bom. Esperança é a última que morre. Escolha do direitista Derrite como relator do projeto de Lula para debelar o crime organizado acirra embates ideológicos, mas há dispositivos no texto que merecem um entendimento suprapartidário. Graças a Deus está saindo alguma coisa. Está saindo alguma coisa. Estão se movendo, né? E a esquerda também está cedendo, porque esse negócio de considerar bandido bonzinho e tal, não dá, né? Ex-nora de Lula é alvo da PF. Filho de petista estava presente durante a operação. Houve uma operação de busca e apreensão e o filho do Lula estava lá presente. Não, ele não faz nada. Claro que é uma pressão a presença dele. Bolsonaristas avaliam vice de Nunes como forte para o Senado. Você sabe o nome do vice do Nunes? Me dá o nome dele, candidato forte ao Senado. Nada. Estão criando. Defensoria aponta más condições na estão discutindo, imagine, em que lugar da Papuda vai ficar o Bolsonaro antes do julgamento. Quer dizer, enfim. E aquele assessor do Xandão. Talhaferro. O Talhaferro está sendo processado. Então é um absurdo total. E o Estadão chama isso, no editorial, é um absurdo. Quer ver? A ordem, segundo quer dizer, ele vazou situações que deviam ser investigadas, que ele vazou, e resolveram julgá-lo no Supremo. Primeiro, não sei se é o Supremo que devia ser a corte que ia julgá-lo, mas aí puxaram. E aí ele é réu, foi feito réu, mas um dos julgadores é uma das vítimas, que é o Xandão. Você acredita? Chama de perversão jurídica constrangedora. Moraes atua simultaneamente como vítima, investigador e julgador. E o tribunal age como cúmplice passivo. Ninguém está defendendo esse senhor. Mas, pelo amor de Deus, né? É ferindo princípios da Constituição brasileira e até da racionalidade. É vítima, juiz e investigador, é tudo. E atraíram a decisão, claro, vai ser condenado à fogueira. Desculpe o suspiro. Está aqui a parte melhor do nosso jornal, que é o cafezinho. Eu quero agradecer enfaticamente a você que toma cafezinho com a gente, que assiste às vezes sem tomar,
Tá aqui, Rosana Carione, Edgar Castro, Érico Leal, Luciano Barbosa, Leni Almeida, Ricardo Vargas, Carmelina de Moura, Heloísa de Moraes, Silvana Marcondes, Maurício Domingos, Fábio Almeida, Antônio Celso, Manuel Versosa, Laércio Orben, Tibiriçá de Melo, João Francisco de Queimados, Paraíba, Pedro Rafael de Bragança Paulista, Neide da Silva de Curitiba e Jonas Lopes de Ribeirão do Pinhal, Paraná. Pessoal, claro, faltou coisa, mas o essencial a gente levou até você. Desejo a você um final de semana pacífico, né, junto com a sua família, aproveitando, passeando, descansando e convidando você a estar conosco na próxima segunda-feira em mais um Jornal do Boris em todas as nossas plataformas. Bom dia.